Boa tarde, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica no livro de Levítico. Agora nós estamos no capítulo 15. E no capítulo 15 nós temos o título aqui, Impureza do Homem e da Mulher, a respeito dos fluxos. E aí nós iniciamos o versículo 1 dizendo assim: Disse o Senhor a Moisés e Arão: Falai aos israelitas, qualquer homem que tiver fluxo no seu corpo ficará impuro por causa do fluxo. E quando muitas pessoas associam isso, então, ao sêmen, ao esperma, e aí, só que se você for observar a narrativa, você percebe que depois ele fala claramente a respeito do esperma, que é o versículo 16, ó, quando sair o sêmen de um homem, ele banhará todo o seu corpo com água e ficará impuro até a tarde. Então, o Senhor não iria estar repetindo a mesma coisa. Quando ele fala sobre fluxo, ele está falando sobre qualquer tipo de fluxo, principalmente a respeito de doenças sexualmente transmissíveis. Então, por exemplo, a gonorreia, que é um tipo de fluxo, uma secreção purulenta. Então, ele estava relacionado a esses tipos de secreções que não tinha a ver com o sêmen nesse primeiro contexto aqui do versículo 1. Aí depois ele fala do sêmen, depois ele fala da impureza da menstruação e também da impureza do fluxo de sangue. Então, a gente lembra lá em Mateus, né, da mulher que sofria durante anos por causa de hemorragia, por causa de um fluxo de sangue. Então, todo o tempo ela é considerada impura por causa do fluxo do sangue. Então, esse capítulo 15 ele fala a respeito disso, do período que a pessoa precisaria, então, ficar impura para o ritual de purificação. E aí, no versículo 16, é um versículo fantástico. Infelizmente, a maioria de todos nós, quando lemos pela primeira vez o capítulo 16, nós ficamos presos a esse nome chamado Azazel. Quem é Azazel? O que é Azazel? Então, se você for procurar, pesquisar, você vai notar que não existe uma resposta para quem é Azazel, uma resposta clara. Então, algumas pessoas vão falar que Azazel é um anjo que vivia no deserto, outras pessoas vão falar que Azazel era um território no deserto, outras pessoas vão dizer que Azazel era o nome do bode, outras pessoas vão dizer que Azazel era até mesmo um demônio. Então, para mim, a mais improvável seja que Azazel seja um demônio. Porque a questão toda é o seguinte, é que o nosso foco aqui não tem que ser Azazel, mas tem que ser a expiação. Então, esse capítulo fala a respeito do ritual para expiação, aquele ato que era feito apenas uma vez no ano. Então, por isso teria que darmos mais atenção ainda, porque somente uma vez no ano o sumo sacerdote Arão entraria na presença do Senhor para fazer expiação pelos seus pecados, pelo pecado do povo, pelo tabernáculo. Então, assim, era expiação para todos, e aquele ato era somente uma vez no ano, um ato grandioso. E aí nós vemos o seguinte, havia 2 bodes, né? E aí as pessoas acham que Azazel, que o bode deveria ser enviado para Azazel para fazer expiação. Só que é o seguinte, o bode que fazia expiação não era o bode que era enviado vivo. O bode que fazia expiação era o bode que era crucificado, porque o que faz expiação é o sangue, não é o bode vivo. Então o versículo 8 fala assim, ó, e Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e o outro para Azazel. Então apresentará o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, o qual cair a sorte pelo Senhor, e oferecerá como oferta pelo pecado. E aí versículo 20 fala assim, ó, quando Arão tiver acabado de fazer expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda da revelação e pelo altar, apresentará o bode vivo. Então somente depois que terminou de fazer a expiação por tudo, que o bode vivo é apresentado. E aí, versículo 21. E pondo as mãos sobre a cabeça do bode, confessará sobre ele todas as culpas, transgressões e pecados dos israelitas. Eles exporá sobre a cabeça do bode e o enviará ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Então, primeiro era feito o sacrifício, e aí o sangue do sacrifício era feita a expiação pelo pecado. Então, o que nos expia nossos pecados é o sangue, e isso representa o sangue de Cristo.
E aí depois vinha o bode vivo, e aí era confessados os pecados com as mãos na cabeça do bode, e o bode era enviado ao deserto, um lugar longe. E aí o que me chamou a atenção? Romanos 8 fala assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí me lembrei de uma outra passagem, que é lá em Miqueias, que fala assim, ó. Eu achei bem interessante, tá, irmãos? Miqueias 7, fala assim, ó. Miqueias 7, eu anotei aqui, ó. Miqueias 7, versículo 18. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a maldade e te esqueces das transgressões do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque ele tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará as nossas maldades. Tu lançarás todos os nossos pecados na profundeza do mar. Então o Senhor, ele lança na profundeza do mar para não lembrar dos nossos pecados, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, para mim, Jefferson, presta atenção, irmão, não estou dizendo que é isso, mas o que eu entendo dessa leitura a respeito dos dois bodes. Então, um que representava o sangue de Cristo, fez a expiação pelo pecado, e o outro representa a memória. O Senhor não guarda em memória os nossos pecados, ele lança no mar do esquecimento, porque ele não fica ali nos condenando. Quem tem o ministério da condenação é o diabo, não Deus. Deus é Pai misericordioso e ele nos ama. Então, Jesus ele pagou por nossos pecados passado, presente e futuro. Então, assim, por causa do sangue de Cristo, ele não lembra dos nossos pecados, ele só lembra da nossa justificação em Cristo. Então, para mim, esse bode enviado ao deserto, um lugar longe, tem a ver com essa questão de memória, que o Senhor não fica lembrando, trazendo condenação para a gente, tá? Isso é coisa do nosso inimigo, não coisa de Deus, do nosso Pai. O Pai não fica acusando o Filho. O Pai, ele ama o Filho. Então, versículo 21 de novo. E pondo as mãos sobre a cabeça do bode, confessará sobre ele todas as culpas, transgressões e pecados de israelitas. Ele os porá sobre a cabeça do bode e o enviará ao deserto pela mão de um homem. Então, o enviará para longe, tipo, chega, isso aqui não vai ficar no acampamento. Já foi pago pelo sangue e agora eu lanço ele para longe. Então, essa é a minha contribuição a respeito desse capítulo 16, que eu achei maravilhoso. E aí no capítulo 17 ele fala da importância do sangue, que é a importância do bode que é crucificado lá em favor de todos no dia da expiação. Então ele fala assim, ó, versículo 10. Todo membro da nação israelita, ou estrangeiro que vive entre vós, que comer sangue, contra ele voltarei meu rosto e eliminarei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue, e eu tenho dado a vós sobre o altar para fazer expiação por vós, porque é o sangue que faz expiação pela vida. Então, quem é que faz expiação pela vida? É o bode vivo? Não. Quem faz expiação pela vida é o bode sacrificado, é o sangue. E esse sangue é o sangue de Cristo. Versículo 12. Por isso falei aos israelitas, nenhum de vós comereis sangue, nem o estrangeiro que vive entre vós comerá sangue. Versículo 14. Pois a vida de toda a carne é o sangue. Por isso falei aos israelitas, não comereis o sangue de nenhum animal, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer um que o comer será eliminado. Então ele dá uma ênfase enorme no capítulo a respeito do sangue, que não deve comer sangue, porque a vida está no sangue e a vida representa o sangue de Cristo, que foi derramado em nosso favor, que foi derramado em nosso lugar. Então é isso, irmãos. A nossa leitura maravilhosa a respeito do capítulo 15, 16 e 17. Então não ligue, não dê muita atenção assim, querendo saber quem é o bode. O bode, seja lá quem ele for, o importante não é o bode, o importante é o sangue de Cristo que pagou por todos os nossos pecados. O importante é que Cristo, ele não somente pagou pelos nossos pecados, mas nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Irmãos, não aceite espírito de condenação sobre a sua mente, sobre o seu coração. Se você está sentindo isso, confesse seus pecados diante do Senhor, e o Senhor já pagou por esses pecados que você está confessando. E é isso, irmão. Graça e paz a todos. Tamo junto. Até a próxima.